Meninas, hoje eu vou finalmente contar pra você que de acho que é o meu trabalho. Eu vou contar assim com maior explicação, porque eu vou passar esse vídeo pra várias pessoas que sempre perguntam: o que você faz aqui na China? Qual é o seu trabalho? O que você trabalha aí? O meu trabalho é localização. Esta é a minha função que as pessoas nunca entendem muito bem o que é, porque é um ramo muito interessante de trabalhar, paga-se bem, interessante, você pode morar em várias partes do mundo, que te ajuda a trabalhar em ambientes assim internacionais, muito legal, abre portas, mas muita gente não conhece ainda, e eu vou explicar tintim por tintim de uma forma que você vai entender. Então, dá um like nesse vídeo, deixa o comentário, pega a sua água para hidratar e simbora pro vídeo. Quando eu cheguei aqui, obviamente que eu não sabia o que era localização. Eu, como milhares de outras pessoas, né? Eu só vim aqui trabalhar para fazer outra coisa, trabalhar com idiomas, com inglês, né? Para dar aula, enfim. Uma roubada, gente. Aí eu fui trabalhar numa empresa de e-commerce, que eu até já contei uma parte dessa história, que eu trabalhava vendendo artigos eróticos, e lá foi o meu primeiro contato com localização, só que eu nem sabia o que era localização. A minha função era basicamente traduzir os produtos e colocar ali em português do Brasil para as pessoas poderem comprar. Era um e-commerce. As pessoas estavam começando a comprar muita coisa de sites da China, ainda não tinha assim, sites grandes, né? O AliExpress estava começando, mas além do AliExpress estava começando, tinha outros sites ali pequenos que também estavam concorrendo ali pau a pau, que mandavam coisas da China, né? Umas tranqueiras, né? Pois bem, esse foi o primeiro trabalho. Aí foi que eu comecei a trabalhar no ramo de localização, e aqui eu vou te explicar o que é. A localização, ela é um ramo da indústria que ela adapta, ela torna acessível o produto para as pessoas, um produto que não é daquele país para uma outra audiência. Por exemplo, quando você assiste um filme, assiste uma série, joga um jogo, abre um livro que é de um autor de uma língua estrangeira, quando você lê, tá tudo ali em português, ou então você tá ouvindo a série, você tá assistindo seu Stranger Things, qualquer outra série, você vê que o texto tá aproximando você e você tá entendendo, as pessoas estão falando piadas, principalmente sitcoms, estão fazendo piadas que você consegue entender, principalmente sitcom que as piadas são muito derivadas com a realidade do país onde é feito, então você adapta e você ri daquilo porque você entendeu. Então isso que é a localização, é tornar um produto estrangeiro acessível para uma outra audiência, basicamente isso. Então isso não é apenas, pelo amor de Deus, não é apenas tradução, não, a localização tem várias camadas e a tradução ela é uma dessas camadas, e foi por onde eu comecei. E muita gente começa no ramo de localização assim, através da tradução. Então esse foi o meu primeiro contato, né? Eu traduzia ali e era uma forma assim, muito amadora, porque a gente traduzia no Word, no Excel, uma coisa super amadora, não é o recomendável. Você imagina, você vai traduzir 1000 linhas, sei lá, um filme, uma série, um jogo, por exemplo, que tem várias linhas, muito diálogo. Você não vai traduzir aquilo ali no Excel ou no Word, porque você vai levar muito tempo. Você vai usar ferramentas que te ajudam ali a traduzir, e essas ferramentas, tipo, não é o Google Tradutor, são ferramentas em que, quando você vai traduzindo, por exemplo, você vai pegar um celular da Samsung e você vai localizar, que é seu termo mais técnico, não é traduzir, é localizar. Vai localizar um botão, por exemplo, botão vermelho. Esse botão vermelho, ele faz várias coisas, como tem muito assim em interface de coisas eletrônicas, né? Então, quando você está ali, por exemplo, escrevendo um manual de usuário, você no manual de usuário encontra ali várias instruções, né? Como é que você vai usar aquele aparelho, aquele celular, aquela câmera nova, chiquérrima, aquele videogame. Você vai ler o quê? No manual de instruções, para saber como é que faz. Aí lá no manual de instrução vai estar em português do Brasil, ele vai ensinar como é que você usa a tua máquina, o teu aparelho, enfim, vai te dar detalhes. Então é importante que aquele botãozinho que se chama vermelho esteja traduzido sempre vermelho, não no meio da tradução mude, coloca assim, o botão rosa, mude de cor. Então essas ferramentas, que existem cursos para isso, para você aprender, vão te ajudar a dar um up na tua tradução e vai torná-la muito mais profissional. Então tem várias coisas nessas ferramentas que a gente chama de CAT, que são tradução por computação assistida, uma coisa assim o nome, estou me falhando a memória. E existem várias ferramentas, né, que você pode usar para manter a consistência
E quando você vai traduzir, porque quando você é um tradutor profissional, você vai trabalhar com um volume muito grande de informação, de material, então você precisa ficar mandando esses arquivos, né? Você não vai mandar um arquivo de um Word, um arquivo em PDF. Você vai mandar um arquivo que é para ser aberto nesses programas, que já vai sair tudo bonitinho ali com os códigos, fontes, mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso é uma coisa assim muito mais técnica para você ter uma noção, né, que não é apenas sentar ali, colocar no Google Tradutor e traduzir ali no Word ou no Excel. É muito mais complexo do que isso, uma coisa muito mais profissional, exige estudo, exige dedicação, principalmente se você for pelo ramo da tradução, exige muita coisa da gramática, de você estar atenado para as coisas que estão acontecendo, ter o senso, o feeling, sabe? Aí, quando eu fiquei alguns meses trabalhando com e-commerce, foi meu primeiro contato. Aí depois, resumindo, eu vim aqui parar aqui em Beijing, parei em outros lugares fazendo outras coisas, mas resumindo, vim aqui para Beijing, eu fui trabalhar. Já contei um pouco sobre essa história em outros vídeos, então se inscreve aqui no canal e já procura outros vídeos que eu estou comentando com mais detalhes. Eu vou aqui pincelar. Aí eu fui trabalhar numa agência de tradução, de localização. Eles eram especializados em tradução. As técnicas, então, era manual de instrução, coisas relacionadas à medicina. Tem muitas empresas japonesas, que são essas empresas de fotografia, por exemplo, a Canon, a Nikon, sempre Toshiba, a Sony. Essas empresas, elas têm dentro da divisão dela várias divisões, e elas têm as divisões de equipamentos médicos, que eles traduzem muito manual de instrução, muito PPT, apresentação que eles fazem, material de marketing, de propaganda, que precisa estar localizado para o idioma do mercado que eles estão, né? Então, geralmente, eles fazem isso por fora, né? E eu, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei nessa que, naquela época que eu trabalhei, era uma das empresas assim mais reconhecidas e mais renomadas aqui da China e mais fodásticas, tinha vários prêmios, super reconhecida, mas também era bem caro, tanto que os clientes dessa empresa eram clientes todos de fora da China, a maioria era Japão e Europa, e tinha algumas também dos Estados Unidos. E porque a cotação deles era muito cara para os padrões da China, porque a localização aqui na China é bem barata. Muitas empresas procuram empresas na China porque o preço da China é muito barato de localização e tal, que a moeda é mais barata. E essa empresa não, então essa empresa ela competia pau a pau com outras empresas estrangeiras. Eles não tinham foco assim no mercado de empresas chinesas, eles queriam outras empresas do exterior que pagassem em dólar ou em euro. Errado, eles não estavam. E o pessoal ganhava muito pouquinho lá, gente. Tinha nome, mas o pessoal que trabalhava lá, garanto pra vocês, ganhava muito mal, porque eu trabalhei 2 anos e pouco lá e eu ganhei muito mal. Eles cobravam assim, ó, horrores. E foi nessa empresa que eu me profissionalizei, eles pagaram o curso para mim e já contei essa história também de que eu tive que pagar o meu visto trabalhando para lá, que foi uma coisa erradíssima, foi tudo errado que essa empresa fez, mas essa empresa, por um outro lado, eles me deu toda essa bagagem profissional e referência que eu uso até hoje, porque quando eu fui mudar de empresa, eu colocava lá, trabalhei nessa empresa X, que era essa empresa aí. E todo mundo abriu os olhos, você trabalhou lá, não sei o que, tipo, querendo ou não, trabalhar numa empresa grande como essa, que tem a referência, abriu portas, então não foi de tão ruim ter trabalhado lá, né? Aí eu saí de lá porque eu vi que eu não ia crescer mais do que eu já estava, né? Eu tinha alcançado o nível, e aqui na China não existe uma coisa de plano de cargos e salários. Conforme o tempo você vai passando, você vai virando chefe, você vai crescendo de posição. Isso aqui não existe na China porque você trabalha por contrato. Você faz um contrato, faz um contrato lá de 1 ano, 2 anos. Aí, quando termina, você pode renovar o seu contrato. Aí, obviamente, que aí vai do seu tato de negociar com a empresa, aí você vai ganhar um pouquinho mais, mas provavelmente você pode continuar na mesma função ou abarcar outras coisas, mas você não vai conseguir ser chefe, pelo menos no meu setor, na minha indústria, né, falando assim, de localização, porque para você ser chefe, eles preferem dar essa chefia, essa liderança, para quem já é chinês, porque exige assim um comando muito forte do idioma para você entender. E também o chefe aqui na China, gente, aqui ó, pessoal, trabalha. É um sistema que você trabalha de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Chama de 996, que é esse sistema que foi o Alibaba, o AliExpress.
ficou famoso por causa desse sistema, que massacra mesmo. E pra mim, eu não quero esse sistema, então eu nunca fiz questão de virar chefe. Eu sempre queria chegar ali 9 da manhã e sair 6 da tarde ou 7 da noite, enfim, o horário, bater meu ponto, PT saudações até o dia seguinte. Eu não sou de ficar fazendo hora extra. Aí nessa empresa que eu tava, eu sentia que eu não podia crescer mais porque era uma coisa muito estranha, porque tinha uma regra que era só válida pra mim. Incrível que pareça. A regra era o seguinte, que para você ser chefe do seu idioma, você tinha que ter pelo menos mais duas pessoas trabalhando junto. Ou seja, para cada idioma tinha que ter pelo menos 3 pessoas. Então, quando você tinha 3 pessoas, aí a minha chefe, que era uma italiana, ela podia reavaliar e promover uma daquelas 3 pessoas a chefe. Geralmente é a pessoa que tem ou mais tempo ou que estava com visto de trabalho, porque não pode ser um estagiário virar chefe, né? E aí eu tava trabalhando lá no ponto, eu cheguei no ponto em que eu já tinha 2 pessoas, que eram 2 moças que eram estagiárias, que são pessoas maravilhosas, a Liliana, que era uma moça de Porto, uma moça de Porto, ela tá viva, e a Andressa, que é uma moça de São Paulo, 2 maravilhosas, e que, nossa, elas eram, assim, maravilhosas, assim, tipo, boas moças, assim, eu amei trabalhar com elas. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, chefe, eu tô aqui há 2 anos, já tem 2 pessoas, e aí, posso virar chefe? Por que eu queria virar chefe? Porque quando você vira chefe naquela empresa, o seu salário aumentava um pouquinho mais, né? Aumentava, que já era bom. E a gente tem no final do ano nosso 13º, que é o nosso bônus. Esse bônus, ele varia de empresa para empresa. Mas simplificando, no final do ano, cada pessoa que estava trabalhando lá tinha uma meta de traduzir X palavras. Só que essas X palavras, gente, era um número insano de palavras que você tinha que estar ali traduzindo como se fosse que nem uma máquina. E quando, no meu caso, na minha função que eu estava lá, eu tinha que, além de traduzir, também revisar. E eu não ganhava por revisão, eu só ganhava por tradução, então era a minha meta, né? Então eu tinha ali um atraso. Como é que eu vou bater essa meta, que já era insano, ainda tendo que gastar horas para revisar outras coisas e ajudar as minhas companheiras, né? Eu ajudava com maior orgulho, ajudando ela, tirando, porque quando eu cheguei lá, uma coisa também muito comum nessa indústria aqui na China, eles não te explicam muito, eles te dão uma bíblia. Literalmente uma bíblia, que era um calhamaço de coisa assim, que é para você estudar, e eu tive acho que 14 dias ou 10 dias para aprender, depois fazer uma prova, e se você passar nessa prova, que a chefe perguntava um monte de coisa, você estava apto, senão, eu não sei o que ia acontecer, se eu ia ser demitida ou se ela ia me dar uma outra chance, mas eu passei e foi bem difícil, porque foi assim, 2 ou 3 que eu queria muito trabalhar naquela empresa, eu queria muito esse trabalho, que eu queria esse trabalho, então eu me esforcei bastante, então foram assim 2 semanas ou uma semana, que eu não dormi, que eu fiquei assim com o meu na mão, assim, praticamente dormindo com a apostila, que era uma bíblia, e vendo vários tutoriais no YouTube, tirando dúvida, vendo como o pessoal fazia, e era coisa, e assim, tipo, você mesmo aprende, né? Tem que ser meio que autodidata, porque o pessoal não tem muita paciência para quem está começando. São mini Suzanas Vieiras aqui que nós temos nessa indústria. Eu, no meu dia a dia, eu tinha essa meta insana, tinha que ajudar as meninas, que eu ajudava com o maior carinho, o maior orgulho, não tô reclamando disso. E até porque eu não queria que elas passassem pelo que eu passei, porque quando eu entrei sozinho, eu tive que ali ralar e quando elas entraram, eu chegava com elas, ensinava, assim, claro que eu passava também aquela bíblia, né, porque elas tinham que ler, mas o que eu pudesse, assim, ensinar na prática, sentar com elas, olha, mexe aqui, mexe ali, esse é o aplicativo, quando tinha alguma dúvida, dava pau, assim, no aplicativo, que elas não sabiam mexer, eu tentava lá, ajudava, às vezes eu não conseguia, tinha que pedir ajuda da minha chefe, que ela tinha ali mais experiência, que a chefe, ela era mais fodona, ela já tinha anos, tinha tipo 10 anos de experiência, ela já estava ali macaca velha naquele assunto. Então, quando eu não sabia dar uma solução, eu pedi ajuda para a chefe lá dar uma solução. Tinha outros idiomas, por exemplo, espanhol e Coreia, que a moça de espanhol que entrou junto comigo tinha uma outra pessoa, tinha 2 pessoas só, e ela já era chefe. Ganhou, assim, essa posição de chefe, né? Lembrando, essa posição de chefe, o que tinha de benefício? Um salário um pouquinho maior e a meta, você não tinha tantas palavras para você traduzir, porque como você era chefe, você tinha que ainda supervisionar, revisar, então descontava isso. Então,
era mais fácil bater a meta pro chefe porque tinha poucos chefes. Então, era esse o meu motivo que eu queria virar chefe, porque eu preciso virar chefe, porque eu quero esse bônus que é pago no final do ano, que é em janeiro e fevereiro, que é quando o ano termina aqui na China. Então, por isso que eu queria virar chefe, eu queria, né, ganhar dinheiro, né, minha gente, né, pra quê? Aí eu bati todos os requisitos. Tinha o quê? 3 pessoas, eu já tinha minha vida de trabalho, eu tinha tempo de empresa, então eu falei, olha, chefe, eu tinha todas algumas funções de chefe, de líder daquela língua, né? Então eu queria, falei assim, olha, chefe, vamos me formalizar, e a minha chefe saindo, né, do negócio, não querendo responder, até que ela falou assim, mas é porque a empresa não está promovendo ninguém no momento. Aí eu falei, mas o que eu tenho a ver que a empresa não está promovendo ninguém? Por exemplo, tem línguas, por exemplo, a Coreia era uma pessoa, uma mulher, que depois ela virou minha chefe, me atormentou, aquela filha de uma vaca coreana. E tinha a moça da Espanha, né? Eu falei, não, mas tem Espanha, tem Coreia que são chefes, e, por exemplo, a Coreia nunca teve ninguém. Eu entrei na empresa, já estava lá há mais de 2 anos, e só tinha ela coordenava todo mundo à distância. Aí a chefe falou, mas ela sabonetou e me jogava, aí foi que eu percebi que eu não ia ter, que era porque eles não queriam mesmo me deixar subir mais na empresa. Eu queria ganhar um pouquinho mais, aí que o negócio desandou, porque a coreana me pegou para Cristo, não só eu, mas tinha umas pessoas que ela pegava assim pontualmente, não era toda a equipe, e isso causava um desconforto muito grande para a equipe, porque ela não tratava todo mundo igual, ela tinha ali umas pessoas que ela tinha implicância, eu era uma delas, a gente tinha altos, quando eu percebi que ela tinha uma implicância muito grande comigo, aí eu rebatia, eu falei, olha, desculpa, mas eu não saio da minha casa para ser humilhado, porque no meu contrato eu não assinei aqui que eu trabalhava para você, eu trabalhava com você, sou seu colega de trabalho, não sou seu escravo, não estou aqui com chicote. E ela gritava comigo, que aqui na Ásia o chefe pode gritar, né? Ela gritava comigo, eu falei, olha, baixa sua bola porque eu não estou gritando com você, se você continuar gritando eu vou embora. Aí foi quando eu fui procurar outras coisas para fazer na minha vida, porque realmente ali eu não tinha futuro, né? E, gente, depois essa mulher me apareceu na minha vida. Confusão, o jogo virou, minha Brasil, o jogo virou. Por isso que eu falo pra você, tem uma coisa que eu aprendi quando eu era jornalista, que eu tinha uma professora que ela falava assim, ela nunca tratava mal os alunos dela, porque ela pensava assim, que hoje essa pessoa é meu aluno, mas do portão de fora da universidade pra lá, a pessoa pode virar chefe dela, pode virar colega de trabalho dela, porque o mercado de Manaus é um mercado muito pequeno, né? E eu sempre pensei assim, né? Eu falei, gente, né? Essa mulher tá me tratando desse jeito. Jesus, essa mulher tá me tratando desse jeito, mas o jogo pode virar, um dia ela vai precisar de mim. Dito e certo, passou alguns anos, um dia eu conto essa história. Passou alguns anos, eu encontrei com ela de novo nessa empresa que eu tô trabalhando agora, e o meu chefe queria contratar essa mulher. Eu falei, meu chefe, você tá louco? Eu contei toda a minha experiência com ela, né? Que ela causava ali um desconforto, porque ela tinha ali uma implicância com algumas pessoas da equipe, e eu estava entre elas, que o pessoal ficava assim constrangido, a forma como ela lidava. Aí você vai me colocar uma mulher dessa para trabalhar aqui e que sai, ela vira minha chefe de novo, gente? Que é isso? Eu falei para vocês que a localização, ela não é apenas tradução. A tradução, ela é uma das camadas de várias outras camadas. Aí quando eu saí dessa empresa, eu também continuei trabalhando com localização. O meu know-how, o meu background de trabalho é basicamente localização. Então, quando eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra etapa da localização, que é quando você traduz tudo, coloca tudo bonitinho para o português do Brasil, precisa que uma pessoa teste. E a gente chama de LQA, que você vai testar a funcionalidade e a parte linguística também, né? Então, por exemplo, se você está usando o seu celular e tem um botão vermelho e lá no manual dizendo que aquele botão vermelho é para fazer chamada e você aperta aquele botão vermelho e desliga o celular, tá errado. Então você precisa reportar isso, falando bem a grosso modo. Então era isso que eu fazia. Então eu entrei nessa outra empresa e nessa outra empresa eu precisava ter esse conhecimento de tradução, porque eu tinha que fazer relatórios, era a parte assim, mais chata do meu dia. Eu tinha que testar um software financeiro. Isso foi uma coisa que me pegou assim, outra dificuldade na minha vida, que lá vai eu aprender de novo a coisas financeiras.
Como eu já tinha vindo do jornalismo, eu trabalhava na área de economia, isso me ajudou um pouco, mas assim, não foi assim uma coisa assim, nossa, que me abriu portas, não. Me ajudou a colocar isso no currículo, né, que em Manaus eu trabalhava na área de economia, então eu já tinha uma noção de coisas assim, de terminologia financeira. Só que o aplicativo que eu trabalhava, joga aí na internet, Intuit. A empresa era Intuit, mas eu não lembro qual que era o aplicativo. Era um aplicativo de financeiro. Ele gerava nota fiscal, gerava essas notas aí que empresas pequenas precisam fazer. Então era um software que era muito bom para quem era microempresário e microempreendedor. Para a empresa grande já não era tão interessante assim, mas o foco era nesse nicho, né? Então eu tinha que testar o aplicativo, eu e outros idiomas. Então a gente testava em alemão, português do Brasil, que era eu, em francês, em espanhol, em chinês. E eu acho que em japonês, não lembro, que era um departamento assim um pouquinho grande. Mesma coisa, eu cheguei lá, fiz a entrevista, bonitinho, comecei a trabalhar, e na primeira semana meu chefe, que era um chefe espanhol, ele fez o mesmo esquema, mas assim, lê aqui o manual de como fazer os relatórios da empresa, era uma coisa muito burocrática, né, gente? Burocrática e metódica. Ai, meu Deus. Eu reportava diretamente pro pessoal que estava no Brasil, e para o pessoal que estava na Índia. Para o Brasil, eu reportava erros em relação a linguísticos, que tinha uma moça que trabalhava no escritório do Brasil, vou chamar ela de Eliana. Essa moça era um capetinha, gente, Eliana. E o pessoal da Índia, eu tinha que reportar erros técnicos, assim, tipo assim, você apertava no botão vermelho e desligava o aplicativo, né? Essas coisas assim. E erro linguístico, assim, sei lá, tava dizendo assim que, aperte o botão vermelho, mas não era botão vermelho, era botão azul que aparecia. Aí eu tinha que falar pra Eliana, olha aqui, ó, quando você faz esse comando, aparece essa mensagem, não pode, Eliana, você tem que mudar. Então era a Eliana que mudava. Pois bem, cheguei na primeira semana, fui me habituar ao trabalho e meu chefe espanhol já me deu a apostila também. Era um pouquinho mais fina, né, porque era só para como reportar, fazer os relatórios. E era bem estressante, porque era um relatório assim, gente, que você tinha que descrever passo a passo de como você encontrou aquele bug que a gente chama, né? Então você tinha que falar assim, eu peguei o celular. Esse aplicativo da Intuit, ele era tanto para móvel, você podia usar no seu celular, e também para computador. Então eu tinha que testar os dois. Eu tinha que testar para Android, para Apple. Então eu tinha um celular da Apple e um celular Android. E você tinha que testar em Windows e também em Mac, né? Nos quatro aplicativos, então era muita coisa para fazer. Então a gente tinha cenários de testes. Então, abre um caixa, coloca R$20 no seu caixa, tira esse saldo. Aí você faz uma nota de saída, faz uma nota de entrada, faz um despacho. Então você tinha que, no seu relatório, dizer tudo isso. Assim, pega o seu celular, tinha que literalmente escrever isso. Pega o seu celular, destrave o celular, aperte no aplicativo eu acho que era QuickBooks o nome do aplicativo. Se você conhece esse aplicativo, deixa aqui no comentário e fala, é QuickBooks mesmo. Eu acho que é QuickBooks. Abre o aplicativo, aí vai lá no menu, abre o menu de nota fiscal, aí coloque esse valor, tira esse valor, subtraia isso. Então você tinha que colocar tudo isso para a pessoa saber como reproduzir para encontrar aquele erro. E se você errasse uma linha ou simplificasse, por exemplo, eu não falei no início do relatório que é para a pessoa abrir o aplicativo, porque é uma coisa meio que óbvio. Gente, o meu mundo caía, o pessoal caía matando de mim. Você não colocou no relatório que tinha que abrir o aplicativo, como é que a pessoa sabe e vai testar? E eu fiquei pensando assim, a pessoa vai testar como se ela não vai abrir o aplicativo, se meu trabalho é sobre abrir o aplicativo, né, gente? É para você ver o nível. Aí, obviamente, deu um rolo com o pessoal do Brasil, no caso desse aplicativo, porque quando eu entrei no meu primeiro ano, a gente não tem assim muito assim feedback do chefe, porque aqui na China as empresas não têm essa questão assim de feedback, sabe? Se você tá errando, se você não tá, né? Então, como eu reportava diretamente pro Brasil, a Eliana não gostava de algumas formas que eu reportava, porque ela achava que eu não conhecia o produto. Então, por exemplo, tinha algumas terminologias da área de finanças, de microempreendedor, de balanço de caixa, que realmente eu não sabia, que eu ia aprender com o tempo. Então, naturalmente, eu ia chamar A maiúsculo de A minúsculo.
Só que a Eliana não gostava disso. Não, a Eliana mandou um e-mail para presidente da Intuit no Canadá, descascando, falando um monte de coisa e colocou a minha chefa em CC. Então ela recebeu esse e-mail. Aí nesse dia assim foi horrível, porque a minha chefa se reuniu comigo e falou assim, ó, olha, a Eliana mandou esse e-mail e a Eliana tava assim descascando, me colocando como se fosse o pior profissional do mundo. Aí depois eu fui até pesquisar no Facebook de Eliana e encontrei Eliana, porque eu tinha o nome e sobrenome da indivíduo, né? Eu falei assim, deixa eu ver quem é esta pessoa. E não quero nem encontrar com essa pessoa na rua. Jesus, esse é um nome que eu não esqueço. O nome e sobrenome da Eliana. Obviamente não é Eliana, né? Mas eu sei o nome e sobrenome. Toda vez que eu encontro essa pessoa, eu falei, meu Deus do céu. Aí essa pessoa mandou um e-mail lá para presidente da empresa lá no Canadá, me descascando, falando um monte de coisa de mim. Aí minha chefe respondeu, não, porque ele é novo aqui, ele tá, tipo, há alguns meses. Então era natural que quando você está começando, pelo menos nessa área, quando você envolve a tradução, no caso da localização, é normal você incorrer esses erros de terminologia, de você chamar um nome errado, mas com o tempo você vai aprendendo, porque ninguém aqui é máquina. Então, isso eu fiquei assim com muito medo, isso me trouxe muitos traumas, assim, de achar que esses erros mínimos são coisas assim mirabolantes que vai custar a tua carreira. E eu não tinha esse feedback para ninguém, que ninguém me dava, né? Porque aqui é leão comendo leão, gente. É um mercado assim que se você não souber, se não tiver tato e fino, ou você enlouquece, ou você entra em depressão, que é o meu que aconteceu os dois, ou você aprende a contornar isso. E eu levei muito tempo para aprender a contornar isso, para saber que as pessoas, algumas dessas pessoas faziam isso porque as referências que elas tinham assim, acabando as pessoas, te diminuindo, elas não querem saber se você está ali começando ou não. Tem muita gente assim nessa função, pessoas que estão ali. Então, como eu cresci nesta profissão, recebendo essas pedradas, hoje em dia eu não trato as pessoas da minha equipe desse jeito. Eu sempre explico para elas, olha, se você cometer esse erro assim, eu não vou não vou te massacrar por causa disso. Mas lá fora não vai ser assim que vão te tratar. Então, eu sempre, com o meu time hoje em dia, eu sempre divido o que aconteceu comigo para que eles entendam, para que eles ou elas não passem pelo mesmo que eu passei, que foi assim, ó. Por isso que eu tive uma época, quem é do canal antigo, no primeiro canal, viu que eu tive ataque de pânico, várias coisas. Como eles não podiam me demitir porque eles precisavam de mim, a minha chefa chegou ao ponto de falar que ia reduzir o meu salário. E sendo que ela não podia fazer isso. Aí como eu já estava um pouco mais esperto de China, né, e eu já sabia que o pessoal aqui na China joga essas coisas, se você não falar nada, eles fazem. E eu falei pra ela, você não vai reduzir nada meu salário, porque tá lá no meu contrato, se você fizer isso, meta um processo no rabo da empresa. E saio gargalhando, né? E, tipo assim, eu falando assim, mas eu tava assim, com a perna balançando, assim, porque eu sabia que eu tava na minha razão. Aí eu fiquei mais 2 anos e quase 3 anos nessa empresa, porque eu não... Depois eu conto essa história, porque as minhas histórias são sempre histórias bem complicadas, minha gente. Enfim, sobrevivi e fui crescendo, fui aprendendo. Eu sei que eu saí de lá muito mais picão, muito mais foda do que eu entrei, porque eu aprendi várias coisas, né? Como me portar, como me sair de determinadas situações que a Eliana me acusava. Então, eu consegui, assim... Me escapar dela, fugir e dar uma resposta sem parecer grosso, assim, rindo, né? Ela falando um monte de coisa, porque eu prestava serviço pra ela, pra Eliana, né? A Eliana era braba, gente, era uma profissional braba. Pensa uma mulher braba. Eu nunca falo pessoalmente, mas os e-mails que eu recebia dela, gente, já percebi que ela ali, a bichinha era nervosa no e-mail. Fiz a tradução, né? Fiz 2 primeiros anos de tradução, tive uma experiência, depois eu pulei uma outra etapa, fui para a etapa de testar o produto, que precisava da tradução. Aí depois eu fui para outra etapa dentro da localização, que era de pesquisa de mercado, desenvolver produto, que eu trabalhei para o Kuaishou, que eu fiz um vídeo falando sobre o Kuaishou. Tem aqui no canal também, tudo isso aqui no canal você
pode ir lá. E nessa do Quai Show, eu trabalhei numa área, não era localização em si, era mais suporte de mercado, né? Porque eu fui da primeira equipe que estava ali expandindo o mercado, eles não tinham ninguém no Brasil que fazia isso ainda. Aí eu tinha uma equipe de alguns brasileiros, a gente ralou muito, porque a equipe do Quai Show, eles tinham essa mentalidade que é de tudo contra o que a localização prega. Que a localização prega que o produto que precisa se adaptar às pessoas, né? Não é tipo assim a Apple que vai moldar o Brasil, e sim a Apple que vai se moldar a legislação, a como as pessoas vão usar o produto. E eles não tinham essa mentalidade. Até hoje existem algumas empresas aqui na China que não têm essa mentalidade. Eles acham que as pessoas que devem se moldar ao produto. Então, se eles vão lançar um carro, as pessoas que deem o jeito deles de entender como é que o carro funciona. É esse o pensamento. Então, no Quai Show, eu já apliquei, não tinha muita tradução, não tinha muito essa questão de testar produto também, né, porque era mais de pesquisa, mas tinha uma outra função da localização, que é dar um feedback do que o público brasileiro gosta. E isso também é a localização. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem fácil de você entender. Tinha um filtro aqui na China que era um filtro de você fazer um vídeo e explodia uma bomba na sua cara e a sua cara ficava toda preta, com folhagem na cara, e o seu cabelo ficava um cabelo afro, porque a bomba explodia. Isso, obviamente, em 2017, a gente já falava, olha, você não pode fazer isso no Brasil, porque isso é blackface, isso é racismo, isso é discriminação. E era esse tipo de feedback que a gente tinha que mandar para a equipe, né, para você entender a importância da localização, porque a localização ela vai colocar ou vai tirar recursos do produto que podem dar ruim para aquele mercado. E esse era um dos recursos que davam ruim. Na Rússia, o pessoal amava ser feito esse blackface, né? Porque Rússia é Rússia, né? Enfim. E a gente sempre dava essas dicas, né? Do que poderia estar no Brasil e do que não poderia. Então, isso também tem a ver com a localização, tudo adaptar. E nesse meio tempo, eu fiz trabalhos também de dublagem, que eu fiz de tudo um pouquinho, né? Se eu tiver um exemplo de dublagem, eu vou colocar aqui na tela. Se não tiver, já passou. No episódio anterior, para provar que tenho a capacidade de me tornar um gato do Kung Fu, o Wu e eu concordamos em fazer uma competição para escalar a maior árvore da Terra dos Gatos, mas... Que sorte! Podíamos ter competido em qualquer lugar, mas você escolheu o Covil dos Monstros. O gongo mágico. Não fui eu que fez isso. Essas armadilhas não. Ah, você fica mais da hora quando a sua cauda tá em chamas. Sim, claro! Estou em chamas! E a seguir os gatos do Kung Fu? Apesar de todos os tipos de armadilhas, sou esperto e corajoso o suficiente para superar todos os perigos. Então você consegue tocar o gongo mágico? Então, você está me pedindo para ir sozinho, hein? Para de falar, eu curo deles a partir daqui. Vai! Como é que não tá funcionando? Espera, o Congo Mágico? Falta um pedaço! Fique ligado para o próximo episódio de Gatos do Kung Fu, o Congo Mágico, o Sol Brilha de Novo, segunda parte. Eu sei que quem me acompanha no Instagram já viu, porque eu já mostrei alguns dos trabalhos que eu fiz de dublagem. Só que dublagem não é muito a minha praia, porque força muito da voz. Se você pega um personagem principal, como eu fazia uma série de animação, que eram 3 ou 4 temporadas, e eu ficava 3 semanas, 2 semanas gravando ali, ó, direto. Então a gente fazia ele gritando, ele se afogando, ele escalando uma parede, e força muito da voz. E eu saía de lá, eu começava, sei lá, 10 da manhã e terminava 8 da noite, eu terminava com a voz rouca, e no dia seguinte era tudo a mesma coisa. Você tinha que gritar, correr, chorar, tudo com a sua voz. Aí, cortando agora, foi para onde eu estou agora, trabalhar com jogos. Quando eu estava no Quai Show, eu já fazia ali alguns trabalhinhos com jogos. Então, eu fiz alguns trabalhos para Nintendo, para Capcom, trabalhos assim, bem pontuais, porque quando eu comecei lá naquela empresa de tradução, eu já queria trabalhar com jogos, porque era meu sonho. Desde pequeno, eu gosto muito de videogame e tal. Aí, quando eu vim aqui para a China, comecei a trabalhar em tradução, eu vi que uma das vertentes da localização era o jogo. O mercado de games atraía muita localização. Então, tipo, é uma mão de obra assim, muito interessante para quem é do Brasil.
E eu queria muito, e eu nunca tinha chance para trabalhar em empresa de jogos, que na China tem muita empresa de jogo, e eu nunca passava nos testes. Então, eu comecei a me oferecer para poder ganhar experiência e fazer meus contatos. Então, eu pegava, assim, projetos em que eu trabalhava muito como freelance ainda, trabalhava para Intuit, trabalhava para o Quaishou, e fazia esses trabalhos de freelancer por fora. Então, quando eu fiquei lá na Intuit, que eu fiquei assim sem nada para fazer, eu já estava fazendo freelance lá do outro trabalho. Então eu pegava as minhas demandas de tradução que eu recebia, de revisão de texto, eu fazia tudo lá no Intuit, para não ficar parado só assistindo vídeo do YouTube, porque eu tinha que estar lá, né? Então eu fazia um dinheirinho bom, só sentando lá. E foi isso que me ajudou a entrar nesse mercado de games, que era no fundo que eu queria. Porque eu já tinha um amigo meu, quando eu vim aqui para Beijing, o Matheus, que ele já chegou aqui na China já trabalhando com o mercado de games, já trabalhando com localização, com tradução, e era isso que eu queria fazer. E eu nunca conseguia passar nos testes, que as pessoas não me chamavam, ninguém sabia, ninguém me tinha como referência, né? Aqui tem muito isso de indicação. E eu não tinha, e quando o Matheus me indicava, eu não conseguia passar, e eu não entendia no que eu estava errando. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Quaishou, eu comprei um PlayStation, comprei um Switch, e eu comecei a jogar, porque se você quer trabalhar com uma coisa, você tem que consumir aquela coisa. Então eu comecei o quê? A jogar videogame. Eu tinha parado um tempo de jogar videogame, porque eu não tinha, né, dinheiro para jogar videogame. Aí eu falei, vou começar a jogar videogame. Aí comecei a jogar videogame, e não parei até hoje. Porque se você quer trabalhar com isso, você precisa saber como é que tá a localização. Por isso que eu assisto as coisas na Netflix dublado, por isso que eu vou jogar o jogo, eu jogo também legendado, ou eu jogo tudo em português, porque eu quero ver como é que tá o nível para eu absorvendo, para saber se o negócio tá bom, como não tá. Então esse é o feedback que eu tenho, jogando mesmo, assim, E eu investi bastante em consoles. Então o dinheiro que eu tinha, as pessoas pareciam que era um luxo, mas era para comprar os consoles. E isso me ajudou porque eu acabei recebendo demandas de outros jogos que eu precisava ter o jogo, como era freelance, eu precisava ter o aparelho para poder jogar, para poder testar o jogo. Porque às vezes eu fazia essa função de LQA, de testagem, né? E até hoje eu faço. Aí foi assim que eu entrei nessa empresa que eu tô agora, né? Quando eu voltei da Coreia pra China, quando não deu certo lá, voltei pra cá. Aí eu fui pra essa empresa e eles... é pra trabalhar com o jogo. Você quer trabalhar com o jogo? Eu falei, já. Aí eu dei o meu currículo, porque quando eu dei o meu currículo, eu já tinha ali um know-how de jogos. Eu já tinha feito Resident Evil, já tinha feito Pokémon GO, já tinha feito algumas IPs bem interessantes que eu já podia colocar no meu currículo. Aí eu comecei a trabalhar só com tradução nessa empresa onde eu tô. Passei ali, tipo, 6 meses trabalhando. Aí depois, o meu chefe gostou de mim e ele me deu o visto de trabalho. Assim, ele falou com a empresa, com o pessoal da RH. Eu nem ia ficar aqui na China porque eu tinha 3 meses para ir embora, porque nenhuma empresa queria me dar visto, já estava difícil. Ele falou, eu vou te dar o visto aqui, vou falar com a RH. Meu chefe tem contato dentro do RH e o pessoal da RH me fez uma proposta. Você quer trabalhar aqui? Eu falei, quero. Então a gente vai pagar isso. Você aceita? Eu falei, aceito. Eu não ganhava muito bem, mas não queria ficar aqui, não tinha muitas perspectivas de vida, né? E eu tava sem dinheiro mesmo, porque eu gastei tudo que vocês possam imaginar lá na Coreia. Eu levei um golpe que você não tem noção, minha gente. Levei um golpe, perdi tudo mesmo. Aí eu tava precisando de dinheiro, eu falei, vamos ficar aqui, faz 1 ano de contrato. Aí o projeto, fiquei 3 meses depois já trabalhando com o meu visto normal, deu tudo certinho. Não fiz nenhuma maracutaia, porque eu já tinha um visto, só precisava de uma empresa que aplicasse, né, desses papéis e tal. Passou uns 3 meses, a empresa cancelou o projeto que eles tinham pro Brasil. Cancelou assim, só ficou com o projeto nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, e agora? Vão me demitir? Só que eu tinha um contrato válido de 1 ano ainda, né? Tipo, eu tinha, sei lá, 9 meses, 10 meses, assim. Tipo assim, eles cancelaram 1 ou 2 meses depois, cancelaram do Brasil. E eu comecei a trabalhar dentro do ramo de overseas, que a gente chama, né, do estrangeiro, mas fazendo outras coisas. Aí eles me colocaram para trabalhar com serviço de atendimento ao cliente para um mercado que fala inglês. E eles precisavam ter estrangeiro porque eles não estavam pagando muito bem para quem era estrangeiro. E para quem é estrangeiro do nativo do inglês, o salário é um pouquinho melhor
e tem umas condições que eu não tenho. Por exemplo, a pessoa pode trabalhar de casa e ganhar bem mais do que eu. Eu não podia reclamar, porque tá lá no meu contrato. Aqui não tem lei trabalhista, aqui não tem... até tem, né? Aqui não tem sindicatos para você denunciar. Se você acerta um valor X no teu contrato, você vai ganhar esse valor X até terminar o seu contrato. A não ser que você esteja bala na agulha, seja muito picão na empresa para poder renegociar isso. Aí teve esse negócio do Covid, né? Aconteceu em 2020, no final de 2019, início de 2020. Os estrangeiros estavam todos viajando, só eu que não estava, porque eu estava sem dinheiro ainda, né, gente? Eu passei, tipo, o ano de 2019 todo, ó, trabalhando, economizando tudo, esperando meu dinheiro vir da Coreia, porque teve treta na Coreia. Aí consegui meu dinheiro e eu não podia viajar, porque eu tava sem dinheiro, tava reunindo dinheiro. Aí teve esse negócio de Covid. Então, como o pessoal tava viajando fora da China, ficaram todos os estrangeiros, menos eu e uma moça da Tailândia, fora da China. Todos ficaram fora da China. Ninguém conseguiu voltar até hoje. Algumas pessoas já conseguiram voltar, mas estão trabalhando em outras coisas. E aí, como é que fica? Sendo que a gente precisava de mão de obra. Como eles precisavam de gente, mão de obra, eu já estava ali. Eu fui substituindo a cada 3 meses, 4 meses. Eu era substituto e substituto. Eu ia pra lá, ia pra cá. Eu rodei aquela empresa inteira, ganhando o mesmo salário. Aí, quando terminou um ano, meu salário... Aconteceu uma coisa muito engraçada, acho que tá antes disso. Quando eu tava pela terceira vez rodando, porque toda vez que eu vou rodando de departamento, eu tinha que levar meu computador, minha mesa, tudo, gente, pro departamento onde eu ia trabalhar com outras pessoas. Só que eu respondia pro meu chefe ainda. Tinha 3 chefes. Um chefe assim, aí tinha outros 2 assim que eram pau a pau esses outros 2. Só que hoje em dia esse chefe que era assim, já saiu da empresa no passado e ficou o chefe que eu tinha mais afinidade, virou o chefão, que tá acima de 9, então tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, porque me dou super bem com ele. Aí, eu fiquei assim, rodando, vou colocar assim umas 3 vezes, mas acho que foi mais de 3 vezes, em vários departamentos. E toda vez eu ia com as minhas, colocava meu computador, minha CPU na cadeira, e ia com a minha cadeirinha para montar a minha estação de trabalho lá no departamento. Quando foi, acho que na segunda vez, eu falei, chega, eu não vou ficar rodando essa empresa, até porque eu não preciso estar naquele lugar para trabalhar lá. Então eu vou ficar aqui e se precisarem de mim, vou lá. Pronto. Aí eu já comecei a botar as garrinhas de fora, né? Porque eu já tinha uma certa intimidade com o povo da empresa, o povo já me conhecia também. E a gente, nesse momento de crise, a gente passou por várias coisas, né? Então o povo, a gente acabou criando assim um laço, né? E quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, como toda outra empresa, sempre tem essa coisa assim, esse clima de desconfiança. Ah, ele é o estrangeiro, as coisas que ele fala não tem muita certeza, a gente não tem muita confiança no que ele fala. Eu tive que meio que conquistar o meu espaço dentro daquela empresa, assim como aconteceu em várias outras empresas, mas eu acho que essa eu fui conquistando e eu sinto que eu consegui chegar em algum lugar lá, diferente das outras. Passou assim um ano, aí o meu contrato terminou, aí eu tive que fazer o quê? Renovar o contrato. Só que quando eu renovei meu contrato, meu bem, eu vou renovar com um salário melhor, com condições melhores, e foi isso que eu fiz, né? Aí o meu salário aumentou e foi aumentando, né? Que tipo, meu salário não aumentava. Então, eu fui fazendo outras coisas, fui coordenando outros projetos que eu não coordenava nada. Eu fui contratado, meu chefe gostou de mim, porque eu pegava outras coisas que não necessariamente tinha a ver com a língua portuguesa, com o Brasil. Eu fazia, chegava com meus colegas e falava assim, deixa eu fazer, vou te ajudar. Aí eu vou lá e fazia, e quando eu vi, o pessoal já estava fazendo, e o pessoal nem perguntava se eu estava, como é que eu cheguei ali, naquele lugar. O pessoal me via fazendo, ninguém questionava, e quando viu, já estava ali fazendo, já estava ali infiltrado naquele lugar. Acabou sendo uma coisa meio que espontânea, né? Uma coisa que naturalmente acontecia e meu chefe me deixa nos lugares e meu chefe ele é muito assim, away, assim, sabe? Assim, na dele, assim. Que meu chefe ele tem uma deficiência que eu não sei a deficiência exata dele, o nome certinho, porque ele não fala muito sobre isso, mas a gente percebe que tem alguma coisa, né? Mas ele é um pouco assim, meio desleixado, assim, no mundo da lua. Ele deixa as pessoas ali fazer e a gente faz do jeito que a gente quer, a gente só precisa mostrar resultado, né? E ele gosta do meu jeito, ele me deixa ali fazendo, eu vou, ele pede para fazer uma casinha, eu faço um castelo, e ele gosta do resultado que eu pego ali pra frente, e foi assim
eu fui crescendo, fui fazendo outras coisas, eu pegava, coordenava outras coisas, e quando o pessoal via, eu já estava coordenando a equipe, sendo que nem era essa a minha função. Aí, quando eu fui renovar o meu contrato, já renovei para um salário melhor, mas com algumas condições melhores, né? Eu já tenho um plano de cargo e salário, porque uma coisa que eu cheguei a falar para o RH, eu falei, gente, eu não vou continuar aqui e para ganhar menos do que o pessoal que fala inglês, que está ganhando mais trabalhando de casa. Eu falei, que negócio é esse? Então, hoje eu tenho eu já estou ali pau a pau, então eu trabalho bastante também, né? Hoje em dia eu trabalho com jogo de celular, então eu trabalho coordenando vários idiomas, né? Eu trabalho por projeto, estou com um projeto agora que tem português, tem espanhol, tem inglês, tem francês e tem alemão. Acho que sim, de 5 idiomas, né? Que eu esqueço. Aí, terminando esse projeto, que a gente vai terminar agora em agosto e setembro, eu já estou agendado o próximo projeto que vai ser lançado talvez em dezembro e janeiro, porque jogo para celular, ele leva 2 anos de desenvolvimento. Então, esses 2 anos, eles pegam 7 meses para o trabalho de localização, que é o trabalho do meu departamento. A gente fica ali 7 meses ali, ó. Pá. Quando teve esse negócio da crise de Covid, que eu fiquei fazendo outras coisas, fiquei ali passando por vários departamentos, tinha meses que eu não tinha muito trabalho. Tanto que, às vezes, por exemplo, quando eu trabalhava diretamente com o serviço de atendimento ao consumidor, por causa do fuso horário, eu fazia todo o meu trabalho de manhã e de tarde eu estava livre, por isso que eu conseguia fazer o Asa Criminal, por isso que eu não consigo mais manter o Asa Criminal em outros quadros, porque eu tinha tempo para pesquisar. Mas aí quando eles me alocavam para fazer pesquisa de mercado, para coordenar mercados que falavam inglês de países aqui na Ásia, né, Filipinas, Singapura, aí já ficava assim com muita coisa, então meu trabalho era muito incerto. Então podia ser que eu ia chegar no meu escritório no escritório da empresa segunda-feira, podia ser que eu ia trabalhar, não ia ter quase nada para fazer, mas podia ser que meses, que eu ia ficar meses trabalhando, trabalhando, por exemplo, para Singapura, para Tailândia, para Coreia, para Japão, prestando suporte para eles. Então era muito assim, uma roleta russa. E também teve períodos que teve uma ação do governo aqui da China que barrou durante meses o lançamento de novos jogos. Então, como eles barraram o lançamento de novos jogos, eu fiquei ali 4 meses, 5 meses, meio que tipo assim, sem fazer quase nada na empresa. Porque a gente estava esperando o governo abrir os jogos, né, a autorizar que as empresas pudessem criar novos jogos, e a gente estava ali esperando, né? Aí eu ficava ali só produzindo vídeo, prosa criminal e fazendo o mínimo do mínimo trabalho. Então isso também é uma característica da minha indústria aqui na China, né? Então tem meses que a gente tem muito trabalho, que eu tenho muito trabalho. Eu, por exemplo, hoje em dia, no projeto que eu estou fazendo agora, eu sou o editor da língua portuguesa, então eu tenho uma agência que tem 3 ou 4 tradutores que traduzem o jogo inteiro. É muito trabalho, são muitas linhas, muito diálogo, e eu tenho que revisar tudo, porque eu que dou a aprovação final para saber se o jogo, se a história tá boa, se os personagens estão soando naturalmente, se não tem nenhum erro nas linhas, nos comandos, se não tem nenhum erro, por exemplo, se a pessoa fala vermelho e está aparecendo na tela azul, entendeu? Então é muito trabalho, é muita atenção, então eu tenho que dormir bastante. De tarde eu dou um cochilo assim de 1 hora, 2 horas, porque eu tenho que estar com a mente bem fresquinha para ler, tem que ler muita história, tem que jogar muito jogo. Tem dias que eu passo o dia inteiro jogando o jogo para saber que a história realmente está bastante coesa, não tem nada quebrado na história, não tem nada de erro, assim, a pessoa está falando coisas que não tem nada a ver com a história do jogo. Além disso, como eu já trabalhei como tradutor, eu preciso responder para a equipe de tradução, né? Então, por exemplo, às vezes a equipe de tradução fica me questionando coisas assim, por que você mudou isso, não sei o quê, né? E eu preciso explicar para a pessoa que, eu mudei isso porque não faz sentido lá. Como eu tenho a consciência, eu joguei como se fosse um diretor de filme, né? Como eu joguei todo o jogo, eu sei de detalhes que os tradutores não sabem. Então, por isso que às vezes eu mudo determinado
diálogo, determinada forma de falar, e às vezes os tradutores ficam muito chateados comigo, eu tenho que sentar com o tradutor por conferência, né, e explicar, olha, mudei isso, porque no futuro vai acontecer isso, isso, isso com o personagem, só que você não sabe, porque você só recebe fragmentos da história, porque não tem como um tradutor traduzir toda a história, porque senão a pessoa vai levar meses para traduzir. Então tem que ser 5 pessoas ao mesmo tempo ali traduzindo, escrevendo, para poder entregar em um mês. Que é um negócio assim, ó. É correria, né? Aí você tem que mudar, aí tem tradutores que são tradutores assim mais novos, estão começando agora, que cometem alguns erros, que traduzem ao pé da letra. Aí eu tenho que lembrar, meu bem, você não é tradutor, você é localizador. Então você precisa colocar a linguagem da forma acessível. Tem coisas que você vai, principalmente em história de jogo. Quando você está traduzindo uma história de jogo, você pode brincar com as palavras, você pode cometer erros de português, colocar sotaques nas palavras, assim. A gente sabe que na norma padrão, norma culta, a pessoa fala, tu vendes, mas ninguém fala, tu vendes, né? A pessoa fala, tu vende, então a gente não fala norma padrão culta. Então, eu sempre tenho que transmitir, explicar isso para os tradutores, isso leva tempo. Como eu também estou coordenando outros idiomas, eu tenho que, por exemplo, tirar a dúvida do pessoal da Alemanha. O pessoal da Alemanha duvida assim, esse personagem é homem ou é mulher? Aí lá vai eu ter que descobrir qual é o gênero do personagem, qual é a cor, qual é a forma do personagem. Então é um trabalho assim muito mentalmente desgastante. É isso que eu faço, gente. Às vezes eu consigo explicar, mas é um trabalho muito complexo de explicar. É isso que eu faço, localização. E no final, a pessoa vai jogar o jogo e vai amar. Vai dizer, nossa, que legal, eu tô entendendo o jogo. Gente, traduzir jogo, trabalhar na localização do jogo é um desafio muito grande. Principalmente jogo mobile, que tem atualização constantemente, complicado, gente. É muito estresse. Hoje, por exemplo, eu encontrei um erro na sexta-feira, que eu vi que todas as imagens de banner, ícones, tinham alguns errinhos de separação de sílaba, ou então o nome do botão estava diferente do nome que aparecia no texto. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pedir que todos os idiomas, todos, revisassem 1040 imagens. Agora você imagina, gente, cada editor, incluindo eu, porque eu sou editor da minha língua, tinha que revisar 1040 imagens. Eu saí de lá hoje do trabalho assim, ó. Não aguento mais ver ícone de jogo, assim, eu tive que revisar os 1040 ícones que aparecem no jogo. São 1458 símbolos que aparecem em um jogo. O pessoal ficou puto comigo, mas é porque, gente, a gente precisa entregar uma qualidade fodástica. Só lamento, geralmente o pessoal fica com raiva de mim, porque é o que faz o pessoal trabalhar muito, que eu tenho que orientar o pessoal, faz isso, faz aquilo, o pessoal não gosta, mas tem que fazer, né? Na verdade o pessoal não gosta, mas o pessoal segue, assim, o pessoal me respeita, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa legal de trabalhar, né? Algumas pessoas que trabalham comigo gostam, e eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem trabalhando comigo. Trabalhando comigo, não para mim. E é isso, o trabalho de hoje, gente. O vídeo de hoje. Um beijo, eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.